Boa noite, graça e paz, queridos. Que o Senhor possa, nessa noite, falar fortemente ao seu coração, que você possa realmente parar agora e dedicar esse tempo para meditar na palavra do Senhor, naquilo que Deus tem reservado para as nossas vidas, para esse tempo. Amém? Que você possa abrir seu coração nessa noite. Eu convido você a fechar os seus olhos, onde você estiver, se possível, para que nós possamos fazer essa oração já pedindo que o Senhor venha falar conosco pela Tua palavra. Senhor, nós nos colocamos na Tua presença, Pai, nessa noite, Senhor. Nós queremos Te pedir que o Senhor venha com o Teu Espírito Santo falar aos nossos corações, através da Tua palavra, que é uma palavra poderosa que transforma. A Tua palavra tem poder para nos curar, para nos libertar. A Tua palavra tem poder para nos dar direção, Senhor. A Tua palavra é quem nos alimenta e necessitamos da Tua palavra, Senhor. Então eu te peço nessa noite, fala com o Teu povo, fala com a Tua igreja, fala com a pessoa que ainda não te conhece, mas que parou nesse momento para ouvir essa ministração, que o Senhor possa falar essa vida, esse coração, e que o Senhor possa tocá-los também, Pai, para que eles ao final dessa ministração possam ter um encontro contigo, possam te receber, possam te aceitar como Senhor e Salvador das suas vidas, Senhor Jesus. Venha, Pai, ter liberdade nessa hora, nessa noite, para falar com as nossas vidas, aos nossos corações. Que o Senhor possa entrar nos lares, nas famílias, Senhor Jesus, e levando esta palavra, Senhor Jesus. Dando sustento, Pai, fortalecendo a vida dos teus servos, Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, que nenhum espírito contrário, Pai, venha impedir, Senhor Jesus, a compreensão daquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações. Que as minhas limitações também não impeçam, Senhor, os meus irmãos de entender e compreender as tuas verdades. É o que eu te peço nessa noite, em nome do teu filho amado Jesus. Amém? Amém, queridos? Se existe um lugar onde nós podemos ter uma palavra que nos revigora, que venha nos dar força, que venha nos confortar, este lugar é a palavra de Deus. Não existe lugar melhor ou aonde possamos adquirir, né, esse revigoramento, esse conforto, somente através da palavra do Senhor. E é por isso que nós queremos, justamente nessa noite, estar ministrando algo desta palavra para os nossos corações, para o seu coração, né? A Bíblia, na verdade, ela nos indica uma necessidade de nós reconhecermos a nossa fragilidade humana e nos voltarmos para as coisas que não são terrenas, né? Para assim podermos enfrentar o quê? As dificuldades, as adversidades, para que possamos superar, né, essas adversidades, essas dificuldades. Então a Bíblia nos indica que nós precisamos reconhecer isso. Reconhecer que nós somos frágeis, nós somos humanos e que nós precisamos voltar para as coisas que não são terrenas, mas para as coisas celestiais, para o Senhor. E é o que nós queremos ministrar nessa noite para a sua vida. Nós queremos falar a respeito do rei Ezequias, né, que foi o rei, um dos mais notáveis reis ali de Judá, do reino do sul, né? Israel ficava no reino do norte e Judá era o reino do sul. E Ezequias foi o 13º rei ali de Judá. Só que o seu pai, que foi um rei também, foi o rei Acás, né? Infelizmente foi um rei totalmente contrário aos princípios e à vontade de Deus, né? Foi um rei que abriu as portas para a idolatria, para tudo aquilo que ofendia os princípios de Deus. Foi um rei que fez o povo, na verdade, se voltar contra Deus, dar as costas para Deus, um Deus poderoso que havia abençoado tanto, que havia guardado tanto, mas foi um rei que fez tudo o contrário àquilo que Deus havia estabelecido, aquilo que existia na sua palavra, né? Foi um rei realmente que trouxe o mal sobre o reino do sul, sobre o reino de Judá, né? E pagou um preço por isso também, porque se tornou ali subjugado pela Síria, né, pelos reis da Síria, né, tendo que pagar tributos altíssimos, né? E foi por isso também que acabou se corrompendo e abrindo as portas para os deuses de outros reinos, né, aceitando aqueles deuses. Ele não só aceitou, como ele também incitou o povo, né, justamente a adoração a deuses, a coisas que não eram da vontade do Senhor, que não era do Deus verdadeiro, o Deus daquele povo, né? Então ele levou o povo ao desvio, aí contrário, aí na direção contrária à vontade de Deus. Mas Ezequias foi diferente, né? Então quando a gente pega a palavra do Senhor aqui, começa a ler a respeito de Ezequias, nós percebemos que Ezequias foi um homem que temia ao Senhor, um homem que conhecia Deus e que tinha uma grande preocupação, que quando ele assumiu o trono, quando ele começou o seu reinado,
a sua primeira ação foi fazer uma reforma religiosa, uma reforma espiritual no reino de Judá, né? Então Ezequias ele fez uma grande reforma, né? Ele reparou as portas do templo, ele restabeleceu os utensílios de culto, né? Ele purificou o templo, reabriu o templo para que ali fosse prestado culto novamente a Deus. Ele reintegrou os sacerdotes e os levitas, né, aos seus ministérios, para que eles pudessem assumir novamente os seus ministérios. Né? Ele restaurou as festas, as celebrações a Deus, né? Ele restaurou a festa da Páscoa. Então foi um rei que chegou ali com um objetivo, sabendo o que ele queria, sabendo uma coisa importante que nós já começamos a aprender com Ezequias. Saber que a primeira coisa que nós temos que fazer nas nossas vidas, nos planos que nós temos para a nossa vida, para a nossa casa, para o nosso lar, para os nossos negócios, para a nossa família, é estabelecer Deus como centro, Deus como princípio de tudo. E foi o que Ezequias fez. Ele chegou ali no seu reinado estabelecendo quem era Deus, estabelecendo as coisas de Deus, estabelecendo o templo, o culto, as festas de adoração e de culto ao Senhor, né? Porque ele deixou claro que o seu reinado seria um reinado não dele, mas do próprio Deus, porque ele queria fazer a vontade de Deus. Então ele estava começando a endireitar tudo aquilo que o seu pai, infelizmente, havia feito de errado. Ele agora tinha esse objetivo, de levar o reino do sul, Judá, novamente a adorar a Deus, né? Então ele fez todo esse reparo, teve todo esse cuidado, né, de corrigir aquilo que estava errado. Ele combateu, né, combateu duramente a idolatria, destruiu a serpente de bronze que havia sido feita por Moisés. O povo havia pegado aquela serpente e havia feito daquele objeto algo de culto, de adoração. Então ele destruiu aquela serpente também de bronze que havia sido feita por Moisés, né, quando ele fala ali que no deserto que o povo foi picado pela cobra, e agora aquele povo havia pegado aquele objeto para idolatrar. Então ele combate duramente a idolatria. E ele não só restabelece a espiritualidade do reino do sul, como também convida o reino do norte a restabelecer a aliança com Deus, né? A voltar para o Senhor, a voltar para Deus, porque o reino do norte estava totalmente perdido, totalmente voltado a outros deuses, né? Prisioneiros ali pela Síria, né? Levados, subjugados pela Síria. Então, Ezequias ele vem com esse princípio de combater tudo que estava de errado, tudo que era contrário à vontade de Deus. Então a gente consegue perceber ali como ele se esforça, como ele se dedica em corrigir e consertar e estabelecer a vontade de Deus novamente naquele reino. E a gente consegue perceber que ali depois que Ezequias faz tudo aquilo, né, com muita fidelidade a Deus, ele consegue corrigir muita coisa, acertar muitas coisas e de repente, depois que as coisas começam a se acertar, aí bem, o que acontece? O rei da Síria, o rei Senaqueribe, né, ele fica sabendo de tudo aquilo que está acontecendo. E o rei Ezequias havia parado de pagar tributo à Síria, porque ele entendeu que não deveria mais, o povo de Deus não tinha que viver subjugado a nenhum outro povo. Então ele deixa de pagar o tributo que o seu pai pagava aos reis da Síria. Aí o rei da Síria, Senaqueribe, né, ele fica sabendo de tudo aquilo, de todas aquelas mudanças, de tudo aquilo que o rei Ezequias está fazendo naquele reino, e ele não fica contente com aquilo. E aí ele pega e invade Judá, né? Ele vai ali com seu exército, invade Judá, e aproximadamente mais de 40 cidades, 46 parece cidades, ele consegue conquistar aquelas cidades ali com a invasão, né? Revoltado porque Ezequias havia mudado as direções das coisas, né? Não estava mais querendo ser subjugado pelo seu reinado, né? Embaixo do seu reinado, das suas ordens, né? Então ele não gosta nada daquilo. E aí ele vai ali, invade as cidades, conquista mais de 40 cidades. Então é interessante, a gente começa a parar aqui para pensar e para fazer alguns relacionamentos com as nossas vidas, e quando nós estamos ali procurando se dedicar a Deus, fazer a vontade de Deus, estamos procurando nos corrigir, né? Talvez muitos aí que estão nos ouvindo aceitaram a Jesus e falaram, não, agora eu quero fazer as coisas da maneira correta, agora eu quero ter um caminhar correto, certo para minha casa, para minha vida, para minha família, né? Decisões que muitas vezes nós tomamos, não, eu não quero mais fazer nada de errado, eu quero realmente fazer a vontade de Deus, porque eu tenho certeza que fazendo a vontade de Deus, eu vou ser abençoado, eu vou ser guardado, eu vou ser protegido, né? E é isso que eu quero para a minha vida. E a gente vê ali que o rei Ezequias ele começou a fazer tudo correto, corrigir tudo que estava errado.
mas de repente você vê um rei, o rei da Síria, Senaqueribe, indo ali invadindo Judá, conquistando cidades. Aí começa a surgir de repente, né? A gente começa a ler e fala assim, puxa vida, eles estavam fazendo as coisas corretas, estavam corrigindo as coisas que não eram da vontade de Deus e procurando fazer a vontade de Deus. E de repente isso acontece, né? E nas nossas vidas muitas vezes acontece isso também. Nós estamos ali buscando o Senhor, procurando fazer a vontade dEle, fazer as coisas da maneira correta, certa, e algumas coisas acontecem em nossas vidas que a gente não consegue entender. Vem alguns tipos de perseguições, algumas lutas, né? Talvez o nosso Senaqueribe também invade, né, algumas coisas que nos pertencem, vem roubar, vem tirar, vem destruir algumas coisas que são nossas, porque o nosso inimigo nunca fica contente quando nós estamos caminhando na direção do Senhor, quando nós estamos querendo restabelecer a nossa aliança com Deus, quando nós estamos caminhando para fazer a vontade de Deus. Aí o rei Ezequias ali, ao ver aquilo acontecendo, o que ele faz? Ele começa a preparar toda aquela cidade, né, reedificar os muros ali, fazer novos muros, preparar um exército para guerrear, porque na verdade na época do seu pai muitas coisas ficaram fragilizadas, né? O exército fragilizado, a questão financeira de Judá havia ficado fragilizada. Então agora Ezequias tem que preparar tudo, fazer tudo correndo, e começa a preparar a cidade, preparar o exército, né? Mas diante de tudo isso, o mais interessante, o mais importante, e o que nós temos que tomar como exemplo, é que rei Ezequias permanecia fiel a Deus, confiante e fiel a Deus. E aí ele dá uma palavra de ânimo a todo o seu povo, né? Nós podemos encontrar lá em 2 Crônicas, no capítulo 32, versículos 7 e 8. Ele fala para o povo, após ele preparar tudo aquilo que tinha que preparar, para, se caso o exército do rei Senaqueribe realmente tentasse invadir ali, ele vai dar a palavra de ânimo para o povo. E ele fala assim, em 2 Crônicas, capítulo 32, versículos 7 e 8, ele fala, sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem desanimem por causa do rei da Síria e do enorme exército que está com ele, pois conosco está um poder maior do que o que está com ele. Com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. Diz que o povo ganhou confiança com o que disse Ezequias, rei de Judá. Então o povo fica confiante ali naquelas palavras de que Ezequias havia falado, né? Então Ezequias está ali se preparando, né? Dá uma palavra de ânimo, de força para o seu povo. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia aí, ó, onde nós queremos realmente ler nessa noite, que está lá em 2 Crônicas, no capítulo 32. Eu vou ler alguns versículos, a partir do versículo 9 até o 19, que fala assim: mais tarde, quando Senaqueribe, rei da Síria, e todas as suas forças estavam sitiando Laques, mandou oficiais a Jerusalém com a seguinte mensagem a Ezequias e a todo o povo de Judá que morava lá. Assim disse Senaqueribe, rei da Síria: em que vocês baseiam a sua confiança para permanecerem cercados em Jerusalém? Quando Ezequias diz: o Senhor, o nosso Deus, o salvará das mãos do rei da Síria, ele o está enganando para deixá-los morrer de fome e de sede. Essas eram as palavras de Senaqueribe. Vocês não sabem o que eu e os meus antepassados fizemos a todos os povos de outras terras? Acaso alguma vez os deuses daquelas nações conseguiram livrar das mãos a terra deles? De todos os deuses das nações que os meus antepassados destruíram, qual deles conseguiu salvar o seu povo de mim? Como então o Deus de vocês poderá livrá-los das minhas mãos? Portanto, não deixem Ezequias enganá-los ou iludi-los desta maneira. Não acreditem nele, pois nenhum Deus de qualquer nação ou reino jamais conseguiu livrar o seu povo das minhas mãos ou das mãos dos meus antepassados. Muito menos o Deus de vocês conseguirá livrá-los das minhas mãos. Palavras do rei Senaqueribe. Ele fala ainda mais:
Aí fala assim, ó, os oficiais de Senaqueribe desafiaram ainda mais a Deus, o Senhor, e o seu servo Ezequias. Senaqueribe também escreveu cartas insultando o Senhor, o Deus de Israel, e o desafiando. Assim como os deuses dos povos das outras terras não livraram os povos deles das minhas mãos, também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Então os oficiais gritaram na língua dos judeus ao povo de Jerusalém, que estavam sobre o muro, para assustá-los e para amedrontá-lo, com o intuito de conquistarem a cidade. Referiam-se ao Deus de Jerusalém como falavam dos deuses dos outros povos da terra, que não passam de obras das mãos dos homens. Então nós vemos aqui, né, aquele rei manda, né, uma mensagem forte, uma mensagem confrontando, desafiando, né, o rei Ezequias, né? Ele faz ameaças, né? Ele chega a colocar ameaças aqui que ele tenta comparar o Deus de Ezequias, o Deus verdadeiro, com os outros deuses. E ele tenta fazer uma comparação que as outras terras, os outros povos tinham deuses também. E nenhum daqueles deuses conseguiram impedir que eles invadissem, que eles levassem aquelas terras subjugadas, que eles levassem aqueles povos cativos. Então ele fala, o que garante a vocês que nós não vamos fazer o mesmo com vocês? Então eles tentam colocar Deus, o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, na mesma qualidade que os outros deuses, os falsos deuses, né? E é interessante aqui que ele fala que eles falam na língua judaica, né? Por quê? Porque eles queriam que o povo entendesse aquela mensagem. Os homens do rei Ezequias chegam a pedir para eles não falarem em judaico, mas falar na língua deles, para que o povo não entendesse a mensagem. Mas eles queriam realmente que o povo entendesse, ou seja, o inimigo quando vem, ele vem com a mensagem para nos amedrontar, para nos confrontar. Ele vem com a mensagem realmente para nos deixar com medo. Ele vem com a mensagem para demonstrar poder, demonstrar sua grandeza, demonstrar o seu poderio de guerra, as suas armas, a sua força, mostrar aquilo que ele faz, aquilo que ele está fazendo. E muitas vezes não é mentira o que o inimigo está fazendo. Muitas vezes é verdade aquele histórico, aquilo que ele está apresentando, assim como o rei estava apresentando um histórico verdadeiro. Ele realmente havia invadido terras, povos, havia levado cativo pessoas, havia destruído os deuses, né, daqueles povos, deuses pagãos, mas havia destruído seus deuses, seus ídolos, né? Então isso não era mentira. Só que agora ele estava confrontando um Deus verdadeiro, né? Um Deus real, o Deus de Judá, o povo de Judá, o povo de Israel, né? Então ele estava desafiando o nosso Deus. Então existe uma grande diferença, né, daquilo que ele havia feito com os outros povos para aquilo que ele estava declarando e decretando, confrontando o povo de Deus. Então o inimigo gosta de confrontar, né? De jogar palavras, de amedrontar, né? Então o rei Senaqueribe, rei da Síria, ele enviou um general ali, né? Ele enviou o seu general, que é Rabsaque, né? Para levar essa mensagem de confronto, né? De amedrontamento. E nós podemos continuar lá em essa mesma passagem, nós encontramos ela também em Reis, né, em Isaías também, mas eu vou ler aqui em Reis. Nós podemos encontrar lá no livro de Reis a sequência dessa passagem. Segundo Reis, capítulo 19. E depois de receber essa mensagem, né, depois que o rei Ezequias recebe essa informação, recebe essa mensagem, a gente agora vai perceber a reação do rei Ezequias, né? Até então ele havia ali feito tudo que era da vontade de Deus, feito tudo que era do agrado do Senhor, como eu falei, né? Havia restabelecido o culto, o templo, né? Colocado ali tudo da forma a qual agradava ao Senhor. Mas de repente ele é o quê? Ele é confrontado pelo inimigo. Ele é desafiado, né? Ele recebe uma mensagem de confronto, né? De que o seu inimigo está vindo e ele está vindo com muita força. O seu inimigo tem poder, tem força, né? Então ele recebe aquela palavra. E agora nós vamos ver aqui em 2 Reis, no capítulo 19, qual foi a reação de Ezequias. E essa reação, ele nos ensina que é a reação que nós devemos ter mediante as situações que nós enfrentamos.
aos desafios, às ameaças, aos confrontos, aos enfrentamentos, né? Nós temos que aprender aqui o que nós devemos fazer mediante a essas ameaças e a esses enfrentamentos. Nós temos que saber que servimos a um Deus poderoso, sabe? Temos que saber que nós servimos a um Deus vivo, um Deus poderoso. Mas mesmo assim, nós temos que tomar uma posição mediante a isso. E essa posição que o rei Ezequias nos ensina aqui no capítulo 19 de 2 Reis, no capítulo 19. Fala assim: depois de ouvir essa mensagem, ouviu o relato o rei Ezequias, rasgou suas vestes, né? Pôs roupa de luto e entrou no templo do Senhor. Então o rei Ezequias faz o quê? Ele se humilha diante de Deus, reconhece a sua fragilidade humana, como eu falei, ele tem reconhecimento da sua fragilidade humana, se humilha diante de Deus e faz o quê? Entra no templo, vai buscar a Deus, né? E ele não só vai buscar a Deus, mas ele pede que os seus homens vá ali e chamem o profeta Isaías, né? E fala assim no versículo 3, eles lhe disseram, os homens que foram procurar o profeta Isaías, assim diz Ezequias, hoje é dia de angústia, de repreensão e de humilhação. Estamos como a mulher que está para dar à luz filhos, mas não tem força para fazê-los nascer. Ou seja, nós nos sentimos inúteis, né? Sem forças, estamos sentindo a dor do parto, mas não temos forças para dar à luz como uma mulher grávida. Então ele está colocando aqui a sua situação. Ou seja, não temos o que fazer, não temos força, reconhecendo que eles não têm força contra o seu inimigo. Força deles mesmos eles não possuem, né? Aí fala assim, talvez o Senhor, o teu Deus, ouça todas as palavras do comandante de campo, a quem o Senhor dele, o rei da Síria, enviou para zombar do Deus vivo. Então eles falam, talvez Deus tenha ouvido. E é certo que Deus ouviu. E é certo que Deus está vendo também as nossas afrontas, aquilo que nós temos sofrido de afronta, as ameaças que nós sofremos, aquilo que estamos enfrentando, as situações complicadas, difíceis. É certo que Deus enxerga isso. É certo que Deus vê, porque Ele tudo vê, Ele tudo pode. Né? Assim como ele viu e sabia as afrontas que o rei Ezequias estava sofrendo ali. Mas Ezequias nos ensina o quê? A ir se humilhar e a ir buscar ao Senhor, que é o que ele fez aqui. Ele foi buscar a Deus, ele sabia do Deus que ele servia, tudo que ele fez até então foi confiando, foi por fé e por confiar e por conhecer Deus. Mas no momento da afronta, no momento da dificuldade, no momento que o inimigo vem no portão da sua cidade, no momento que o inimigo vem desafiar, vem te ameaçar, ele busca ao Senhor. Então nós temos que buscar ao Senhor. No momento de confronto, de afronta, no momento de ameaça, no momento de dificuldade, no momento que o inimigo chega na nossa porta, no nosso portão, no momento que o inimigo cerca a nossa cidade, é o momento de nós buscarmos ao Senhor, nos humilharmos na sua presença e buscar a Ele. E todo aquele que busca ao Senhor, ele não deixa sair sem uma resposta. E foi isso que aconteceu com o rei Ezequias. Ele buscou o Senhor, pediu que os seus homens fossem ali falar com o profeta Isaías. E aí Deus usa o profeta Isaías para lhe falar o seguinte, no versículo 6. Este lhe disse, digam ao seu Senhor, que assim diz o Senhor, não tenha medo das palavras que você ouviu, das blasfêmias que o servo do rei da Síria lançaram contra mim. Então a gente já percebe aqui a palavra do Senhor falando o quê? Não tenham medo. Não tenham medo da afronta. Não tenham medo da mensagem que o inimigo está lançando para você. Não tenha medo daquilo que o inimigo está colocando, as mensagens que ele está te enviando, né? As cartas que eles estão te mandando, porque o rei aqui ele mandou cartas também, né? Essa carta aqui seria a carta do inimigo. O inimigo muitas vezes manda seus mensageiros, o inimigo muitas vezes manda suas cartas de ameaça, de confronto, né? Para nos impor medo, para declarar que nós não temos nada, que não somos ninguém, que ele tem força e que ele tem poder. Mas aqui o Deus dá a palavra. Não tenha medo das palavras que você ouviu, das blasfêmias que os servos do rei da Síria lançaram contra quem? Contra o rei Ezequias? Contra Judá? Não, contra mim. O Senhor fala aqui, essas palavras foram contra mim. Então o Senhor tomou para ele aquelas palavras, aquele confronto, né? Então nós percebemos o quê? Que buscando ao Senhor, como Ezequias fez, foi buscar ao Senhor, se humilhou na presença de Deus, buscou quem? Buscou orientação do Pai, buscou força em Deus, né? Foi ali orar, foi buscar um retorno do Senhor para a sua vida. O Senhor vem e fala com Ezequias, o Senhor traz a sua palavra, o Senhor sempre nos tem uma palavra quando nós buscamos a Ele, quando nós oramos. Então se
nós estamos passando pelas necessidades de afrontas, de ameaças, de enfrentamento, nós temos que saber que existe um Deus poderoso, existe um Deus fiel, um Deus que servimos, mas nós temos que saber também, nós temos que nos posicionar de forma humilde e entrar diante dele em oração, buscar ao Senhor, orar ao Senhor, né? Deus espera isso de nós, né? Pois esta é a prova de que nós estamos nos relacionando com Ele, a nossa oração, quando nós falamos com Ele, é isso que Ele quer, Ele espera que nós tenhamos esse relacionamento. Ele sabia de tudo aquilo que estava acontecendo, mas ele esperava o que de Ezequias? Que ele buscasse a Ele. E foi o que Ezequias fez, buscou o Senhor, orou, foi de encontro ao Senhor, foi na casa do Senhor buscar a presença dEle. Aí a gente vê ali Deus dando essa palavra de conforto, falando assim, que não é para ter medo, né? Não tenha medo das ameaças, do que você está ouvindo. Não tenha medo das mensagens, né? Tudo aquilo que eles falaram, que eles lançaram, foi contra o próprio Deus. Mas aí você pensa, o inimigo parou por aí? O inimigo desistiu? Não, o inimigo não desiste. O inimigo de Ezequias não desistiu. O inimigo de Ezequias, do rei Ezequias, continuou com a afronta, continuou ali confrontando, né, mandando uma carta, né, mais uma vez, manda uma carta para o rei Ezequias, né, e ali no versículo 9, já na parte B do versículo 9, fala assim, mandou novamente mensageiros a Ezequias com este recado, digam a Ezequias, rei de Judá, não deixe que o Deus, olha só, não deixe que o Deus no qual você confia o engane, quando diz, Jerusalém não cairá na mão do rei da Síria. Com certeza, você ouviu o que os reis da Síria têm feito a todas as nações, como as destruíram por completo. E você haveria de livrar-se? Acaso os deuses das nações que foram destruídas por meus antepassados as livraram? Os deuses de Gozã, de Arã, de Razef e do povo do Éden, que estava em Telassar? Onde estão o rei da Mate, o rei da Arpade, o rei da cidade de Sefarfaim, de Ená e de Iva? Ou seja, ele estava falando assim, todos esses reis, nós fomos lá e vencemos. Eles tinham deuses, eles tinham guerreiros, nós fomos lá e vencemos todos eles. Então não acredite que o seu Deus pode livrar vocês da nossa força, do nosso exército, do nosso braço, né? Então era isso que a mensagem que o inimigo estava mandando para Ezequias. Para Ezequias não acreditar no seu Deus, não confiar no seu Deus como aqueles outros povos haviam confiado em seus deuses. Então, mais uma vez, o inimigo vem e confronta, e afronta, né? E ameaça, e blasfema contra o Deus de Ezequias, contra o Deus de Israel, o Deus de Judá, né? Mais uma vez ali ele envia carta, então é a carta do inimigo. O inimigo gosta de mandar mensagens, o inimigo gosta de enviar cartas para nos afrontar, para nos amedrontar. Então mais uma vez ele usa dessa estratégia para amedrontar Ezequias e o povo de Judá. Mas aí nós vamos ver lá no versículo 14, olha só, mais uma vez o rei Ezequias vem aqui e faz o quê? Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então subiu ao templo do Senhor e estendeu-a perante o Senhor. Então Ezequias pega aquela carta e faz o quê? Coloca diante de Deus aquelas ameaças, aquela carta, coloca diante do próprio Deus, né? E aí fala assim, e Ezequias orou ao Senhor. Senhor, olha a oração de Ezequias. Senhor Deus de Israel, que reinas em teu trono, entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu criaste os céus e a terra. Dá ouvido, Senhor, e ouve. Ouve as palavras que Senecaribe enviou para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas essas nações seus territórios um deserto. Atiraram os deuses deles no fogo e o destruíram. Pois não eram deuses, ó. Ezequias conhecia perfeitamente, né, quem era o Deus dele. Então ele fala, atiraram os deuses deles no fogo e os destruíram. Pois não eram deuses, eram apenas madeira e pedra, moldada por mãos humanas. Ou seja, os deuses daqueles outros povos não eram um Deus verdadeiro, não era como o Deus de Ezequias, não era o nosso Deus poderoso, o Deus de Israel.
né? Então Ezequias conhecia o seu Deus. Então Ezequias, mais uma vez, ele aqui, ele vai o quê? Aos pés do Senhor, vai orar, vai buscar ao Senhor, apresenta a carta do seu inimigo, né? Que você nessa noite possa pegar, apresentar a carta do seu inimigo, aquilo que tem te afrontado, aquilo que tem te confrontado, aquilo que tem te ameaçado, e você possa pegar a mensagem, a carta do seu inimigo e colocar aos pés do Senhor. Apresente ao Senhor nessa noite, apresente aquilo que tem te afrontado, aquilo que tem te perseguido, aquilo que tem tentado te intimidar. Apresente, porque o seu Deus não é o mesmo Deus dos outros povos. O seu Deus não é um Deus de barro, não é um Deus de pedra, não é um Deus moldado por mãos de homens, mas é o Deus vivo, o Deus poderoso, o Deus de Ezequias, o Deus de Judá, o Deus de Israel. Esse também é o meu Deus, é o seu Deus. Apresente ao Senhor nessa noite o seu pedido, apresente ao Senhor a carta do seu inimigo, o confronto que o seu inimigo tem colocado diante de você. Você possa buscar ao Senhor, assim como o rei Ezequias nos ensina. Vá aos pés do Senhor e apresente a Ele tudo aquilo que o teu inimigo e o problema que a situação está te levando, está te confrontando, as ameaças que ela tem te feito. Então que nós possamos aprender com o rei Ezequias, né? Então ele vai mais uma vez, entra no templo, busca ao Senhor, né? Mas dessa vez ele apresenta uma carta a Deus, que é a carta do seu inimigo. E mais uma vez, Deus tem uma resposta para dar para Ezequias, né? Mais uma vez Deus vai lá, né? E Deus declara tudo o que o rei Senaqueribe estava fazendo, né? E deixa bem claro que não apenas Deus sabia aquilo que ele estava fazendo, é muito interessante isso. Deus descreve aqui, né, que ele não só sabia o que Senaqueribe estava fazendo, o que ele faz, né, o confronto, né, o que ele tinha, como Deus estava, na verdade, usando a vida de Senaqueribe. Ou seja, Senaqueribe só estava fazendo aquilo que Deus queria que ele fizesse. Então Senaqueribe não era ninguém. Deus começa a colocar Senaqueribe no lugar dele. Nós vamos ler aqui, ó, no versículo 20, parte B, fala: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, ouvi a sua oração acerca de Senaqueribe, o rei da Assíria. Esta é a palavra que o Senhor falou contra ele. E aí Deus começa a descrever aqui, né, tudo que o rei Senaqueribe estava fazendo, estava ameaçando, estava confrontando, né? E Deus fala assim, tudo aquilo que ele estava fazendo contra o Santo de Israel. Deus fala aqui, né? Então Deus fala de todos os absurdos que aquele rei estava blasfemando e falando contra ele. E quando chega no versículo 25, ele fala assim: você não percebe, Deus como se estivesse falando para o próprio rei Senaqueribe, você não percebe que há muito tempo eu já havia determinado tudo isso, desde a antiguidade planejei, o que agora faço acontecer, que você deixaria cidades fortificadas em ruínas. Ou seja, Deus está falando, foi eu que permiti que você fizesse isso. Você simplesmente fez aquilo que eu quis que você fizesse. Que cidades fortificadas ficassem em ruínas, seus habitantes sem forças desanimassem envergonhados e ficassem como pastagens, né? Como brotos tenros e verdes, como erva no telhado, queimados antes de crescer. Então Deus fala assim, eu estou no controle de tudo. Deus está mais uma vez provando que Ele é Deus. Que a força que Senaqueribe acreditava que ele tinha, na verdade ele não tinha força nenhuma. Mas Deus tinha o controle. Deus continua no controle, meu irmão. Deus continua no controle, meu querido. Deus continua no controle. Deus nunca perdeu o controle de nada. Mesmo mediante as ameaças, mesmo mediante os conflitos, mesmo mediante as afrontas do inimigo, mesmo mediante aos problemas, mesmo mediante a enfermidade, mesmo mediante a qualquer tipo de perseguição, de qualquer tipo de situação, Deus tem o controle de tudo. Tudo está nas mãos do Senhor. Ele controla tudo. Só Ele pode permitir ou não dar permissão para que as coisas aconteçam. Deus nunca deixou de ter o controle de nada. Vã ilusão do homem acreditar que pode, que faz, que tem controle, que ele faz e acontece. Nada acontece debaixo dos céus se não for permissão ou vontade do Senhor. Somente o nosso Deus tem o controle de tudo, querido. Então ele deixa bem claro aqui para o rei Ezequias que Senaqueribe não tem poder algum. Tudo que ele faz, o que ele está fazendo, foi porque Deus permitiu, porque Deus usou a vida dele para que aquilo acontecesse. Deus tinha um propósito naquilo.
Versículo 27 ainda fala: eu porém sei, olha só o que Deus fala, eu porém sei onde você está. Deus falando para o Senaqueribe. Sei quando você sai e quando retorna. E como você se enfurece contra mim. Então Deus estava ouvindo tudo aquilo. Deus sabia o que ele estava fazendo. Sim, contra mim. Você se enfureceu e o seu atrevimento chegou aos meus ouvidos. Os nossos inimigos podem nos afrontar. Mas quando ele está nos afrontando, quando o seu inimigo está te afrontando, ele está afrontando ao próprio Senhor, ao próprio Deus. E chega aos ouvidos do Senhor as suas afrontas. Aí ele fala assim: por isso porei o meu anzol em seu nariz e o meu freio em sua boca e farei voltar pelo caminho por onde veio. O que Deus está querendo dizer aqui? O rei da Síria, quando pegava os povos, quando levava as pessoas cativas, eles tinham esse costume, né? Eles eram muito cruéis e eles colocavam um anzol no nariz dos seus prisioneiros, né? Colocavam como se fosse um animal, tratava como um animal mesmo, um freio na boca para poder carregar e levar aquelas pessoas cativas. Então Deus agora está dando esse decreto para o próprio Senaqueribe, né? Ele fala que vai fazer o quê? Vai aqui, ó: porei o meu anzol em seu nariz e o meu freio em sua boca. Então Deus está falando: eu te tratarei como um animal e farei você voltar pelo mesmo caminho por onde você veio. Então Deus dá uma palavra poderosa contra a vida do rei Senaqueribe. Deus já havia profetizado aqui que ele iria morrer, né? Que ele iria voltar para a sua pátria e que ali Deus iria tirar a vida dele. Deus já havia falado isso. E aí Deus aqui na sequência, no versículo 29, Deus fala agora direto ao rei Ezequias: a você, Ezequias, darei esse sinal. Neste ano vocês comerão do que cresce por si. Presta atenção. Neste ano vocês comerão do que cresce por si. No próximo ano, o que daquilo brotar, mas no terceiro ano, semeiem e colham. Plantem vinhas e comam o seu fruto. Mais uma vez, um remanescente da tribo de Judá sobreviverá. Lançará raízes na terra e se encherão de frutos os seus ramos. Então Deus está dando uma palavra de bênção aqui, né? Deus está falando, está profetizando bênção para a vida de Ezequias, profetizando bênção para o povo de Judá, que eles seriam prósperos, que Deus iria abençoar, que eles iriam plantar, iriam colher, né? Que Deus iria prosperar a vida do seu povo. Aí no versículo 32 ainda Deus continua: portanto assim diz o Senhor acerca do rei da Síria. Mais uma vez Deus volta a falar: ele não invadirá esta cidade. Deus fala: portanto, esse rei Senaqueribe, ele não invadirá, não irá entrar na cidade, nem disparará contra ela uma só flecha. Nenhuma só flecha ele vai lançar. Não a enfrentará com escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela. Pelo caminho por onde ele veio, voltará. Não invadirá esta cidade, declara ao Senhor. Eu a defenderei e eu a salvarei. O Senhor declara aqui que Ele irá abençoar, Ele irá defender, Ele irá salvar, ajudar, né? Então que aquele rei não vai nem chegar a entrar, ele não vai chegar nem a lançar uma lança, nem uma flecha, nada terá poder contra a sua vida, contra as nossas vidas, se o Senhor estiver lutando por nós, se o Senhor estiver na nossa batalha. Nós servimos a um Deus que luta por nós, nós servimos a um Deus que batalha por nós. Ele é conhecido como o Deus dos exércitos, né? Ele é um Deus de batalha, um Deus de vitória, um Deus que luta pelo seu povo, que batalha pelo seu povo. E é isso que ele declara aqui: eu a defenderei e a salvarei. O Senhor irá na nossa defesa, o Senhor irá na sua defesa, meu querido. O Senhor irá nos salvar, por amor de mim mesmo, ele fala, e do meu servo Davi, por amor dele próprio. Ele não faz isso porque nós somos bons, ele não faz isso porque nós merecemos, ele faz isso porque ele é um Deus de amor, e ele que irá lutar por você, é ele que irá enfrentar o seu inimigo, a afronta que tem chegado na sua casa, no portão da sua casa, a afronta que tem chegado na porta da sua casa, a afronta que tem chegado na entrada da sua cidade, da sua família, da sua casa. O Senhor irá levantar, irá lutar por você. Basta crer, basta confiar no Deus que você está servindo. O rei Ezequias conhecia Deus, por isso ele
fez uma reforma. A sua reforma começou por uma reforma religiosa, espiritual, mas teve também, com certeza, nós quando começamos a ler aqui o decorrer da história, nós percebemos que a reforma começou de uma forma espiritual, religiosa, ou seja, colocando Deus na frente, colocando Deus no centro, colocando a vontade de Deus, estabelecendo as coisas de Deus ali para o seu povo. Mas automaticamente acontece o que? Uma reforma política, porque ali agora Senaqueribe não ficaria mais subjugado por nenhum outro reino, né? Ele agora seria serviria somente ao Deus verdadeiro, seria rei, mas estaria debaixo das mãos do Senhor e de nenhum outro homem, de nenhum outro reino, né? Então a gente vê ali, percebe o que? Também uma reforma política naquela cidade para ajudar para aquele povo. Nós percebemos também uma reforma financeira, porque a partir daquele momento houve prosperidade, Deus abençoou aquele reino com prosperidade, como ele promete aqui na sua palavra. Então, as bênçãos do Senhor se estendem quando nós entendemos e conhecemos o Deus que servimos, e quando nós fazemos aquilo que agrada a Ele, que é da sua vontade, quando nós o buscamos, como nós aprendemos com o rei Ezequias aqui, que devemos ir aos pés do Senhor, orar, buscar a sua presença, colocar as nossas queixas aos seus pés, mostrar aquilo que a afronta que o inimigo tem nos colocado, colocar diante de Deus para que ele possa se levantar e lutar por nós. Quando acontece isso, Deus vem e nos abençoa e Deus prospera. Deus quer prosperar a sua vida, Deus quer prosperar o seu lar, Deus quer declarar as suas bênçãos sobre as nossas vidas. Nós precisamos confiar, nós precisamos crer que o inimigo possa vir a primeira vez, possa vir a segunda vez, possa vir a terceira vez, possa vir quantas vezes quiser. Nós temos um Deus que luta por nós temos um Deus que nos defende, nós temos um Deus que batalha por nós. Amém? E por amor a Ele mesmo, Ele está pronto a nos socorrer. Diz que naquela noite, o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens no acampamento assírio. O anjo do Senhor foi ali e feriu 185 mil homens daquele rei, né, dos assírios. E diz que quando o povo se levantou na manhã seguinte, o lugar estava repleto de cadáveres. Então, Senaqueribe, aquele rei que era tão poderoso, que era tão forte, rei da Síria, desmontou o acampamento e foi embora. E voltou para Nínive e lá ficou. Ou seja, correu, né? Picou a mula. A hora que percebeu ali que tudo aquilo que ele falou, todo aquele confronto que ele fez, aquelas ameaças que ele fez, não serviram de nada. Porque ali em Judá existia um Deus verdadeiro, um Deus que o exército do rei Ezequias não precisou levantar a espada, não precisou lançar uma flecha contra o rei Senaqueribe, porque o próprio Deus havia se levantado e guerreado por ele. E o rei ali pega o que? Foge. Pega seu cavalo, sai do acampamento e foge de volta para Nínive. E a história conta que lá na sua terra, depois de algum tempo, os seus dois filhos, próprios filhos, tirou a vida daquele rei. Matou aquele rei em cumprimento à profecia que Deus havia dado através de Isaías. Então nós percebemos o quê? Que nós precisamos nos lembrar nesse tempo. Nós precisamos reconhecer nesse tempo. Esse é o tempo de entendermos e de sabermos qual é o Deus que nós servimos. Quem é o Deus que temos servido. E confiar nele. E depositar aos pés dele as nossas necessidades. E acreditar que ele está nesta batalha. E acreditar que ele continua conosco, que ele não nos abandonou. Que por mais que o inimigo mande mensageiros, nos afrontando, nos confrontando, que mais que o inimigo tente mostrar poder, tente mostrar força, por mais que o inimigo possa fazer estragos aí fora, possa fazer estrago na vida de muitas pessoas, mas nós servimos a um Deus vivo e um Deus poderoso. Tenha essa convicção no seu coração, tenha essa convicção sobre a sua vida, querido, para que o Senhor possa lutar por você, o Senhor possa tomar essa batalha por você, porque o nosso Deus é um Deus vivo e um Deus poderoso. E é esse Deus que irá se levantar ao nosso favor. Amém? Que o Senhor possa continuar falando no seu coração, que o Senhor possa continuar transmitindo as suas verdades para a sua vida. Que você possa
passar um tempo aí ouvindo essa palavra, meditar nela, que você possa, ao se deitar, fazer a sua oração e colocar diante de Deus tudo aquilo que precisa ser colocado. Se o seu inimigo te enviou mensagem, se o seu inimigo tem te mandado cartas, que você possa colocar aos pés do Senhor nessa noite, que o Senhor possa apresentar a Ele e que o Senhor possa se levantar a seu favor. Amém? Confie nele. Feche seus olhos e agradeça ao Senhor nessa noite pela tua palavra. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por esta palavra, Senhor. Que nós possamos aprender com o rei Ezequias a nos colocarmos na tua presença, a buscarmos a tua face, Pai. A tirarmos um tempo de intimidade contigo, Senhor, a nos relacionarmos contigo e poder apresentar aos seus pés as nossas necessidades, colocar diante de ti todos os confrontos, todas as afrontas, todas as ameaças que sofremos dos nossos inimigos, ó Pai. E que possamos confiar na tua providência, Pai. Que possamos crer. Aviva, Senhor, a fé do teu povo. Aviva, Senhor, a fé da tua igreja, Senhor. Aviva, Senhor, a fé do meu irmão, da minha irmã, do jovem, da criança, do rapaz, da moça, de cada um que está ouvindo essa palavra, que está vendo esse vídeo. Aviva, Senhor, renova a fé, Senhor, a confiança, a esperança em Ti, Pai. Que eles possam, Pai, realmente, Pai, confiar na Tua providência. E se houver alguém ainda que não Te conhece como Deus, Pai, alguém que ainda não Te recebeu como Senhor e Salvador, como Cristo em sua vida, possam, através dessa mensagem, Pai, nesta noite, dar um sinal de reconhecimento, abrir o seu coração, permitir que o Senhor entre e faça morada no seu coração, para que a partir de agora ele não possa mais, não precise mais enfrentar as suas guerras sozinho, as suas batalhas sozinhos. Que a partir de agora, quando o inimigo vier com as suas afrontas, com as suas ameaças, ele agora possa saber que agora ele tem o Senhor como Deus. Que eles possam receber o Senhor na sua vida e possam viver, Senhor Jesus, um relacionamento contigo. É o que eu te peço, em nome de Jesus, Pai. Abençoa a tua igreja, despeça cada um do teu povo, Pai. Abençoa o resto dessa semana, que eles possam, Pai, continuar confiante e crendo na tua palavra. É o que eu te peço, em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Amém, querido. Deus abençoe, graça e paz, e o Senhor possa estar reavivando e fortalecendo ainda mais a sua fé nesse tempo. Amém? Deus abençoe.